1 aos Coríntios, capítulo 1, de 26 a 31, nos diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Amados, o apóstolo Paulo escreve aqui à igreja de Corinto, igreja que ele mesmo fundara, ele mesmo iniciara, igreja que ocupava um espaço muito especial no coração de Paulo, e que através das duas cartas que nós temos registro, 1 e 2 aos Coríntios, essas cartas revelam para nós uma igreja com muitas dificuldades, muitos desafios. E aí o pastor pensa assim, né? Puxa, se a igreja que o apóstolo Paulo plantou, liderou, discipulou e etc., estava com um problema, então quer dizer que isso traz certo consolo para os nossos corações. Sigamos em frente. E nessa altura aqui da carta, ainda no início, Paulo traz uma mensagem bastante interessante e que pode nos ajudar muito na nossa caminhada na fé. E tendo por base nesse texto, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a loucura de Deus. A loucura de Deus. Nessa parte, Paulo se gloria no fato de que a maior parte da igreja ela era composta de pessoas simples, de pessoas humildes. Apesar de nós termos registros, e alguns registros, tanto no texto bíblico, quanto em documentos históricos, que falam depois do ano 100, de várias pessoas de destaque, e várias pessoas da elite, que até morreram por causa de Cristo, foram martirizados por causa de Cristo. Nós temos a igreja constituída maciçamente de pessoas simples, de pessoas que não eram da elite, de pessoas desprezadas pelo mundo. Lá nos dias de Paulo, na cidade de Corinto, ou também em Joinville, talvez em boa parte, os irmãos e irmãs que compõem a igreja de Cristo hoje fazem parte também de um grupo como esse, de pessoas simples, de pessoas que não fazem parte de um grupo de elite, que os homens talvez não valorizem tanto. E Paulo então começa a falar disso, dessa massa que compunha a igreja de Cristo Jesus, de gente simples. Nós tínhamos ali soldados, tínhamos sapateiros, tínhamos pessoas que cuidavam de animais, tínhamos pessoas que não eram, como o texto diz, de uma elite daqueles dias, porque para fazer parte da elite, 3 coisas normalmente tinham que constar na vida da pessoa. A pessoa tinha que ter dinheiro, a pessoa tinha que ser de uma família abastada, reconhecida, respeitada, e ela tinha que ter conhecimento. E a maioria, naqueles dias, simplesmente não era nem alfabetizada. E os locais de conhecimento, que produziam conhecimento, eram caros e inacessíveis para o pobre. E qualquer semelhança não é mera coincidência, não. Essas 3 coisas que Paulo cita, logo no
primeiro versículo que lemos, quando ele disse: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, endinheirados, e poucos eram de nobre nascimento. Então, a grande parte que compunha a igreja e a compõe ainda hoje, não se enquadra nessas características. Não que houvesse nenhum problema com essas características. Aqui não está falando nem de pecado, nem de defeito, nem de algo que não fosse desejável. Mas é um diagnóstico. Paulo está dizendo, olha, tem uma glória colocada sobre a igreja. Quando eu olho para a igreja de Corinto, ou quando eu olho para a igreja de Joinville, tem uma glória, algo glorioso no fato de que aquelas pessoas que normalmente são pouco valorizadas, aquelas pessoas que normalmente são deixadas de lado, preteridas, elas têm um chamado e elas foram escolhidas. Elas foram escolhidas por Deus. Tendo isso como pano de fundo, irmãos, tendo isso como uma ideia por detrás, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, sobre a questão dos escravos que se convertiam. E quando a gente entende um pouco melhor essa situação, a questão da escravidão, que é distante de nós, culturalmente, eu acho que isso revela ainda mais a obra de Deus, o amor, a grandeza, ou a glória, como o termo que Paulo usa, a glória do poder de Deus se manifestando na igreja. Estima-se que nos dias de Paulo haviam 60 milhões de escravos dentro do Império Romano. Era muita gente. E para a lei, o escravo era uma ferramenta viva. Quando a enxada não estava boa mais, estava muito velha, já não era capaz de carpir bem, ela era deixada de lado, o escravo também. Quando qualquer ferramenta acabava a vida útil dela, ela era deixada de lado, e o escravo também poderia ser deixado de lado pelo seu senhor. Um senhor podia, por exemplo, entreter-se torturando um escravo, talvez um sábado depois do almoço. A lei facultava isso a ele, não havia nenhum problema em que isso acontecesse, visto que ele poderia chegar até a matá-lo. Para o escravo não existia casamento, formalidade do casamento. Os filhos que nasciam das relações entre escravos pertenciam ao senhor, pertenciam ao amo, pertenciam a ele. Igual as ovelhas davam cria e os cordeirinhos, filhotes das ovelhas eram do senhor, os filhos dos escravos eram dos seus senhores. Esse é um contexto de escravidão muito forte e muito revelador, porque começa a haver, no meio desse grupo, conversões. Jesus Cristo vem ao encontro dessas pessoas. Jesus Cristo vem ao encontro de gente que tinha sido coisificada, que na visão da sociedade daqueles dias, sequer poderiam ser vistas como pessoas, mas como coisas, como objetos, como ferramenta. Tem um pouquinho disso ainda na nossa cultura, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, o termo mão de obra, você não consegue enxergar a pessoa, só vê a mão, a ideia daquilo que ela faz. É uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra assim, um assado. Tem alguns resquícios. O Rio de Janeiro foi a cidade com o maior número de escravos do mundo. Escravatura negra. E não é muito incomum no Rio de Janeiro ainda, principalmente nos prédios mais antigos da cidade, em prédios antigos da cidade, nós temos o quartinho da empregada, que normalmente era negra e servia uma família branca. E o que era o quartinho da empregada? O quartinho da empregada era o resquício da senzala. Era o pedacinho da senzala que ficou impregnado na cultura
do povo do Rio de Janeiro. Quando o Evangelho chega a essa classe, quando o Evangelho chega a essas pessoas, acontece algo que era inimaginável. Essas pessoas saem da condição de coisa, de objeto, de ferramenta, e elas são alvo de um amor e de um perdão redentor, que não a redime apenas no sentido da alma, mas elas são vistas como alguém, elas são vistas como pessoas que Cristo morreu por elas. E começa a se inverter uma lógica completa. Aquelas que ninguém se lembrava delas, elas foram lembradas, elas foram nomeadas, elas foram chamadas. E a dívida, que era preciso ser paga para que elas se tornassem livres, foi paga por aquele que as amou. E quando a gente coloca as coisas nesses termos, fica melhor para entender o que o Senhor Jesus fez e faz por nós. Fica melhor, fica mais fácil, clareia um pouco para nós, quando a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Quando a Bíblia nos ensina que nós estávamos debaixo de um domínio, de um poder tinha se tornado Senhor nas nossas vidas. E que o Senhor Jesus veio ao mundo para nos libertar e pagar uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar e tirar de nós os ferros que nos aprisionavam. As cadeias foram quebradas pelo poder redentor de Jesus. Isso é loucura. Isso é uma baita de uma loucura. Isso é uma coisa louca. Uma loucura, difícil de entender. Quem é que entendeu um trem desse? O judeu não era capaz de entender, o romano não era capaz de entender, muita gente não era capaz de entender e muita gente não é capaz de entender hoje. Mas é o que Paulo revela aqui. Que Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. As coisas loucas envergonhando os sábios. E a sabedoria, o conhecimento, era uma das características de quem dominava. Ele segue o texto dizendo que escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Nada mais fraco que um escravo completamente dominado, completamente coisificado. Pense em alguma coisa mais fraca. Não há nenhuma pessoa ali. Paulo escolhe as palavras e ele vai fazendo contrastes, e é interessante o modo como ele coloca, porque ele fala que Deus escolhe coisas humildes, desprezadas e que não são. E se tem talvez a melhor característica, a melhor palavra, a melhor expressão para definir o escravo, é simplesmente que ele não é. Ele é alguma coisa? Não, ele é um escravo. E o escravo é o quê? Nada. Uma coisa, um objeto. Quando isso se aplica à minha realidade, à sua realidade, quando nós começamos a entender que tudo aquilo que nos controla, que tudo aquilo que eu preciso para ter significado, tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, tudo aquilo que eu preciso para ter um motivo para viver, tudo aquilo que eu preciso, na verdade, é aquilo que me domina. Outro dia, e não tem muito tempo, nós refletimos um pouquinho aqui sobre quando que a gente tem mamon ou dinheiro, na carteira ou no banco. Você tem dinheiro quando você é senhor, e você tem mamon quando ele é teu senhor. Quando você precisa de dinheiro, quando a tua relação com o dinheiro é uma relação em que você serve, que você é capaz de sacrificar relacionamentos, você é capaz de pisar no pescoço de alguém, você é capaz de fugir de princípios e valores de Deus na sua vida, você é capaz disso tudo, então você tem o Senhor. Quem é o seu Senhor? É o dinheiro, mas isso pode se aplicar a muitas coisas. Na verdade, você tem agora um ídolo que domina a sua vida, esse ídolo é o teu Deus funcional.
E é só olhar para a nossa vida como que nós somos apegados a deuses funcionais, como que nós queremos nos submeter. E nós dizemos, eu não posso ficar sem tal coisa, eu não posso permitir que tal coisa aconteça, que se eu ficar sem isso, ou se eu ficar sem essa pessoa, ou esse relacionamento, ou esse poder, ou esse status, ou esse carro, ou essa casa, ou esse emprego, ou esse isso, ou esse aquilo, eu não posso ficar sem. Eu sou capaz de fazer uma loucura, eu sou capaz de tomar um caminho que nada tem a ver com Jesus, mas eu não posso ficar sem isso. Você está sendo dominado, você é escravo. A relação de escravidão se estabeleceu sobre a sua vida. E é exatamente isso que Jesus vem ao encontro das nossas vidas para dizer, nunca foi meu projeto que fosse assim na sua vida, na sua família, na sua história. É por isso que ele deixa o céu, que ele deixa o modo mais excelente que um ser pode viver. Ele vem ao encontro de gente problemática como nós para dizer, você não tem saída. Se eu deixar na tua mão o tempo todo, você vai ficar rodando. Você pode até mudar de um Deus funcional para outro Deus funcional. Ou você pode morrer abraçado com o teu Deus funcional até o final. Mas você não consegue sair dessa. É por isso que ele vem ao mundo. Por isso que ele vem ao encontro das pessoas. Por isso que ele escolhe vir ao mundo, morrer numa cruz, ressuscitar, para quebrar a sua cadeia, para te libertar. E não tem nada mais maluco, mais louco do que isso. A cultura grega imaginava um Deus sem sentimentos. Na visão grega, Deus, a divindade, ela não ficava à mercê do que acontecia, ela não ficava num relacionamento assim, olha, ele teve amor, ele teve compaixão, por conta do que acontecia aqui, porque isso era diminuir a divindade. É uma divindade que não é muito confiável se ela ama, se ela quer se envolver, se ela quer intervir. A divindade precisa estar acima, impávida, intocável, inquestionável, num corte muito grande com a criatura. Ele era capaz de conceber uma divindade que tenha poder. Uma divindade que possa ter demonstrações e sinais de poder, mas jamais de relacionamento. Um Deus relacional é loucura. E aí nós temos um Deus que vem ao encontro, que chama as pessoas pelo nome, que olha nos olhos, que toca e permite ser tocado, que entra nas casas, come com as pessoas, abraça crianças, permite que pessoas que a sociedade dizia que eram malditas viessem ao encontro dele. É isso que ele fez com você. É isso que ele faz comigo. É disso que Paulo está dizendo. Que tem uma loucura em Deus, uma loucura, o Evangelho é uma grande loucura. E que há um chamado feito pelo próprio Deus, quando ele vem ao nosso encontro, um chamado de libertação, um chamado de mudança, que ele já planejou desde a eternidade, que é a grande notícia para o escravo. Alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem o seguinte: para que haja transformação de vida, por exemplo, numa pregação, como num momento como esse, não é tão difícil. As pessoas normalmente entendem com muita facilidade o benefício. Então, Cristo libertou, Cristo tem palavra de vida eterna, Cristo quer levar você para o céu.
As pessoas entendem isso, e os estudiosos dizem o seguinte, que esse ponto ele é pouco transformador. Mas então como que é isso? Eles dizem o seguinte, que o que está em questão e o grande gancho, a grande alavanca para a mudança é quando você se percebe não como aquele que vai receber o presente, a graça, a bênção, mas é qual a sua situação sem Ele. Enquanto a gente achar que está tudo bem, enquanto nós acharmos que está tudo bem sem Jesus, que Jesus precisava ter vindo, ou que ele veio, não precisava ter vindo, mas ele veio, paciência, ele veio. E isso não tem conexão nenhuma comigo, com a minha família, com o meu casamento, com a criação dos meus filhos, com a minha profissão. Enquanto a gente não consegue conectar que nos era absolutamente necessário que Ele viesse, que Deus fizesse essa loucura de amor, tem pouca pegada em nós. Escapa, perde, é frágil. Enquanto nós não admitirmos que nós estávamos absolutamente falidos, sem esperança, que nós ficaríamos à mercê de poderes, que nós ficaríamos à mercê de senhores, que nos tratariam cada vez com maior impiedade, que nos coisificariam todos os dias, que nos fariam objetos todos os dias. Não importa qual é esse poder, o nome que se dá a ele, isso nem importa, mas esse poder estaria estabelecido sobre a nossa vida o tempo todo e até o final, e nos remeteria a uma eternidade sem nenhuma esperança. Enquanto nós não entendermos isso, teremos dificuldade em entender o tamanho do amor, o que é graça, a extensão da obra de Jesus. Que loucura é essa que Deus fez em nosso favor? O texto vai adiante, os últimos dois capítulos, os últimos dois versículos nos dizem também coisas muito especiais. Antes, no 29, diz de que Deus fez tudo isso, e essa escolha foi de Deus, Deus que veio ao encontro, Deus pegou gente que não era nada, não tinha condição de ser nada, e Deus veio ao encontro para mudar, e que Ele tinha um objetivo com isso, que a glória não fosse de nenhum outro, mas que a glória fosse toda dEle. Então, se há um lugar, e se há uma coisa, que se não combina um crente orgulhoso, ou ele é crente ou ele é orgulhoso. O crente orgulhoso não pode existir. Essas duas coisas são excludentes entre si. E aí no 30, ele diz o seguinte: mas vós sois dele, falando para a igreja, falando para você. Todos os perrengues que tu passa, todas as lutas que tu tem, se você confessou Jesus na sua vida, se você o fez isso de modo consciente, verdadeiro, ele está dizendo: olha, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus algumas coisas. E eu quero terminar falando delas. O que Jesus, na visão de Paulo, o que Jesus significa? Ele fala de 4 grandes coisas. A primeira coisa que Jesus significa é sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento, como nós normalmente entendemos. De modo muito assim grosso, mas eu diria que o conhecimento é aquilo que você poderia construir através de cursos, através de tempo na escola, através da faculdade, é aquilo que você consegue, por exemplo, colocar quando você você prepara o seu currículo. Então você pode ali, quando você tem certificações a respeito de conhecimentos em diferentes áreas. A sabedoria é outra coisa. A Bíblia fala de sabedoria como um jeito de viver. Quem que é o sábio na Bíblia? É a pessoa que vive bem. O bem aqui é o quê? De acordo com a vontade de Deus. Debaixo de valores e princípios que residem em Deus. Mas que aquela pessoa consegue
aplicar em sua vida nos seus diferentes relacionamentos. Essa pessoa é sábia. A sabedoria divina consiste, então, em algo muito prático. É um estilo, é um jeito, é um modo como uma pessoa constrói a vida, se comporta, o modo como ela trata os outros, a si mesma, as coisas. Ela consegue colocar as coisas e as pessoas nos lugares que Deus gostaria que fosse para todos. Debaixo de princípios que são de Deus. Então ele está dizendo para nós o seguinte, que Jesus é, para nós, essa sabedoria, que quanto mais nós estivermos ligados a Jesus, quanto mais Jesus for a referência, o modelo, o padrão, a pessoa para quem eu olho, a inspiração, o meu ídolo, o meu Deus, de fato, quando a minha conduta for regida, norteada por Jesus, eu encontro, então, um estilo de vida, um jeito de viver, um modo de existir sábio. Aqui não tem nada a ver se você tem certificações, ou dinheiro, ou não tem dinheiro. Aqui não tem nada a ver com outra coisa, tem a ver com esse jeito de viver. Alguém pode ser absolutamente iletrado, analfabeto e ser muito sábio. Por quê? Porque ele internalizou Jesus na sua vida. A pessoa que eu conheci, que eu entendo que melhor viveu o Evangelho, pelo menos o que mais impacto trouxe para a minha vida, ela só conhecia uma letra do alfabeto. É o O. Era uma bolinha. É fácil de ser identificado. Ela dizia, eu conheço o O. E eu digo, é o O. Eu não digo que ela dizia isso, mas eu digo, isso é o O. Como é que essa pessoa vive o Evangelho com tanta firmeza, profundidade? E como que as pessoas, com tempo de escola, de faculdade, encontram nela direção, encorajamento, direcionamento para as suas vidas. Dimensões diferentes. Tem algum problema em ter conhecimento? Não, problema nenhum. Paulo, portanto, era um exemplo grande disso. Mas ele não diz que Jesus é aquele cara que vem para a sua vida, ele veio ao encontro, fez essa loucura toda para te dar conhecimento. Mas ele se torna sabedoria na sua vida. Segunda coisa que Paulo diz, que Jesus, além de ser sabedoria, ele é justiça. O que é justiça na Bíblia? O que é ser justificado na Bíblia? Aí eu imagino que você está vendo um filme desses de tribunal. Filme de tribunal. Muitos gostam. Eu sou um deles. E lá pelas tantas, o juiz vai bater o martelo. Vai bater o martelo. E a defesa já fez, a promotoria. Parece assim, isso tem se popularizado no Brasil. Antes era a gente só via isso em filme, né? Agora é só você assistir um jornal que é isso que você vai ficar vendo aí direto assim. E lá pelas tantas o juiz vai bater o martelo. Ele vai dizer, e alguém que era réu, ele foi declarado justo. Diante da lei de Deus, porque Cristo é a nossa justiça? Porque nós somos declarados justos diante de Deus, no tribunal de Deus, quando bate o martelo e você era o réu, diz ele é justo, ele está livre, não tem por que ele cumprir pena alguma. Mas porque não haja delito? Não, porque há muitos delitos. Mas porque Cristo cumpriu a pena em seu lugar. Por isso ele é a sua justiça. Porque ele te substituiu. A pena que te aguardava, ele cumpriu em teu lugar. Por que você é declarado justo?
Porque um erro, um delito, ele não pode ter dupla condenação. Jesus foi condenado, logo você está livre. Você não pode ser apenado de uma pena que já foi paga por Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é a sua única possibilidade de justiça. Ou você o tem, ou não há esperança. Terceira palavra, ou terceiro termo usado por Paulo. Em algumas Bíblias, santificação, em algumas outras, consagração. Eu estou me referindo ao que Paulo escreve no versículo 30. Mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação. E agora eu quero me concentrar nesse termo. Alguns outros, como eu disse, trazem consagração, pelo menos eu me lembro disso, quando estudei, talvez existam alguns termos nesse sentido. Mas o que é isso? O que é algo consagrado? Existem algumas possibilidades. Uma que é separado. Eu consagrei o teclado, a igreja consagrou o teclado a um determinado fim, a um determinado uso. Qual é? O uso no culto de adoração. Ele foi consagrado para isso. Então ninguém vai pegar ele aqui e levar ele para o barzinho ali e tocar outras músicas com ele. E eu não estou nem dizendo que as músicas eram boas, ruins, eu nem estou entrando nesse mérito, mas estou dizendo que ele não foi consagrado para isso, ele foi consagrado, ele foi separado, ele foi dedicado para uma outra coisa. Ele é santo por causa disso? Jamais. Porque depois de Jesus não tem nenhum objeto santo, nem lugar santo. Existem pessoas santificadas. Jesus não torna o piano santo, nem o púlpito, pastor, nem o púlpito. Mas o púlpito, nem de certeza, mano, nem o púlpito. Glória a Deus por isso. Nem o tempo, nada. Porque o que ele faz é impregnar dele mesmo a sua vida através do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita o púlpito, nem o piano, tampouco o templo. Mas ele vem habitar em você. Ele vem habitar a sua vida. E você vai tomando uma forma diferente, um jeitão diferente que você nem imaginava que você poderia ser capaz de ter esse novo jeitão. Porque é a presença do Espírito Santo na sua vida te fazendo parecido com Jesus. Você é santificado, você é separado, você é consagrado por causa disso. Porque se Jesus não tivesse vencido a morte, se Jesus não tivesse ressuscitado, ele jamais poderia ser o doador do Espírito Santo. E essa promessa ele fez: eu volto para o Pai, mas eu vos deixarei com vocês alguém que é como eu. E aquilo que eu estou fazendo com vocês aqui no dia a dia, no cotidiano, caminhando para lá, retornando, enfim, indo ao templo, saindo, comendo, subindo, descendo, atravessando rios, e ele vai fazer com vocês. Não há possibilidade nenhuma de santificação, não há possibilidade nenhuma dessa transformação interior se Jesus não é Senhor da sua vida. Assim como você não pode e não será declarado justo diante de Deus sem Jesus, jamais haverá santificação sem um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Porque quanto mais espaço ele ocupa na sua vida, é que produz santificação, transformação em você. E você então passa a ser alguém que caminha no mundo, mas não é do mundo. Você se envolve com as pessoas, mas você tem o DNA de Cristo agora em sua vida. Você tem a divina natureza do Altíssimo em você. E a quarta e última expressão que Paulo usa, e eu quero terminar com ela: redenção. Redenção. Redenção tem muito a ver com o passado, gente.
Às vezes nós imaginamos os benefícios, o resultado da obra de Jesus no futuro. Quem quer entregar a vida para Jesus? Eu quero. Quer hoje? Quero. Beleza, você vai ter o seu futuro mudado. Isso é mais claro, isso é mais fácil de entender. O futuro vai ser mudado. Por quê? Porque ele recebeu Jesus hoje. Beleza, ótimo, amém, glória a Deus. Mas e o passado? E o passado, que tanto problema causa no presente? E as misérias do passado, as porcariadas que ele já fez, ou as porcariadas que já fizeram com ele, como é que resolve essa conta? Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus quer redimir não somente o seu futuro, mas também, e especialmente, as suas memórias do passado. Aquilo que você fez no tempo da ignorância, aquilo que você fez no tempo que você não tinha nenhum relacionamento com Ele, tinha talvez até um conhecimento, mas Ele não era o seu Senhor. Você tinha outros deuses, ídolos funcionais que dirigiam você. Sua carreira, seus sonhos, suas coisas, você que estava no volante da sua vida, nunca ia dar essa moral para Jesus. Quando a gente pensa num Senhor que é redentor, um Senhor que redime, um Senhor que transforma, Ele não apenas transforma o seu futuro, Ele não apenas começa de agora e vai fazer para frente, mas Ele é capaz de reordenar tudo aquilo que você já viveu de porcaria, trazer perdão, trazer consolo, trazer paz e trazer libertação para as suas memórias. Tem muita gente hoje que não avança, que não consegue passar a segunda no relacionamento com Deus, no relacionamento com pessoas, em várias áreas das suas vidas. Porque, de fato, Jesus não é Senhor das suas memórias, não é Senhor do seu passado. Está no controle. Nunca abriu a caixinha, nunca abriu o baú, a arca. Sabe aquela arca? Nunca abriu. Está lá, e não quer abrir. Por que não quer abrir? Porque dói ainda. Mas não era para doer mais. Porque se tem algo, se tem espinho, se tem algo causando dor, causando incômodo, causando tristeza, amargura, alimentando ressentimento, rancores, não pode estar com você. Você não tem estrutura para carregar isso. Você não tem um ombro forte para dar conta disso. Só tem um ombro que é capaz de levar aquilo que te machuca, aquilo que te envergonha, aquilo que traz trauma para você. São os ombros de Jesus. Por isso que Ele é o único que pode dizer a você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quero terminar a minha fala, irmãos, dizendo que, porque Jesus é a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção, nós temos uma coisa louca, maluca, muito doida aqui, que se chama Evangelho de Jesus Cristo. Um Deus, a boa notícia é essa, que Deus veio ao encontro, Deus vem na direção. E é como se Paulo dissesse: gente, vamos parar com bobeira. A igreja está com tanto problema, a igreja está com tanta picuinha, tem gente que é a personificação de ídolos, um é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de não sei quem. Outro... Vamos parar com isso, vamos parar com essas misérias, porque só tem um digno, Senhor, transformador. E Ele fez a maior loucura para que você se tornasse livre e discípulo dEle. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Aquilo que ninguém faria por você, Ele fez. Aquilo que ninguém conceberia que fosse feito, nem na ideias, nem só nas ideias. Não posso nem, minha ideia nem é capaz de assumir isso. Foi exatamente o que Deus fez em Jesus pela sua vida. A pergunta que eu quero te fazer nessa hora é se você acha que o que foi feito é suficiente para mudar a sua vida. Se essa loucura do amor de Deus por você, se essa loucura que é o Evangelho, que é Deus vindo ao seu encontro, para que você não seja uma coisa, para que você não seja escravo,
para que você não fique alimentando deuses funcionais na sua vida. A pergunta que eu te faço nessa noite é muito clara, é muito direta. Você acredita na suficiência de Cristo para mudar a sua história, para redimir você, para santificá-lo, para justificá-lo, para te dar sabedoria, para uma vida em paz, para uma vida plena, para uma vida conforme Ele prometeu, superando obstáculos, perdas, lutas, dores. Ele é suficiente para você, porque para Paulo era. Para Paulo era uma certeza, uma convicção. Talvez Deus esteja nessa hora trabalhando no seu coração, renovando a sua fé. Talvez você tivesse permitido que muitos arranhões a sua fé sofresse. Talvez você tenha permitido que alguns vazios tomassem conta do seu coração. Talvez você tivesse entrado aqui nessa noite com falsos ídolos na sua vida. Você quer voltar hoje para o centro? Quer sair dessa beirada que é tão arriscada? Quer voltar para a essência do amor de Jesus na sua vida? Quer voltar hoje? Quer retornar hoje? Deus está te chamando para um reencontro, para uma reafirmação da aliança. Hoje é dia de polir essa aliança. Hoje é dia de reafirmar: Deus, a minha vida realmente não vale nada, não tem valor algum, ninguém me dá o valor que o Senhor me dá, ninguém me dá o amor que o Senhor me dá, ninguém me dá o perdão que o Senhor me dá. Esse mundo só quer me coisificar. E isso é suficiente para você sair daqui nessa noite, dedicando-se a Ele. Se Deus trata isso com você nessa noite, querido, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos e dizendo: pastor, olha, Deus me chamou pelo nome dessa vez. Eu era alguém que precisava dessa palavra da parte de Deus. Alguém nessa noite. Deus abençoe sua vida. Pode baixar seu braço. Alguém mais nessa noite? Deus abençoe sua vida. Pode abaixar. Alguém mais? Alguém mais nessa noite impactado, com desejo de mudança, com desejo de santificação, com esperança? Alguém que pudesse dizer assim: pastor, se eu não fosse crente, eu entregava minha vida hoje de novo. Alguém mais nessa noite? Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Pode abaixar seu braço, querido. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe sua vida. Mas talvez de fato você nunca tenha entregue. E para você não é uma renovação de nada. Você já está vindo aqui, você já conhece a palavra, você já tem sido ministrada, mas você nunca deu o passo. E você sabe que não deu. Você vem por outros motivos, mas você nunca foi confrontado desse jeito que está sendo confrontado hoje. Porque Deus separou essa noite especial para falar contigo desse jeito. Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus hoje? Você quer receber Jesus no seu coração? Porque você ouviu a voz dele chamando o teu nome nessa hora. Existe alguém nessa noite, nessa condição? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você e eu vou orar por você. Apenas um gesto. Levante uma de suas mãos, por favor. Alguém que diz: pastor, Jesus chamou o meu nome. E eu sei que eu sou dele agora. Alguém nessa noite. Deus abençoe sua vida. Mais alguém nessa noite.
Mais alguém nessa noite quer dar um passo, quer deixar de covardia e corajosamente quer dizer: a minha vida é toda dele agora, pastor. Ele faz o que ele quiser agora. Mais alguém nessa noite, apenas um gesto. Levante uma de suas mãos onde você está. Senhor, que loucura que o Senhor fez. Que doideira, Deus. O Senhor deu liberdade para aqueles que o Senhor criou. Deus, eu nunca faria isso. Eu nunca ia permitir que aqueles a quem eu criei, sustentei, protegi, amei, coloquei a minha imagem neles, pudessem me dar as costas, pudessem ir para longe de mim, pudessem me desobedecer, me desonrar. Mas o Senhor escolheu que seria assim. Que a sua criatura o adoraria livremente. Que os seres humanos o fariam por consciência. Por consciência. Escolheriam ao Senhor. Escolheriam renunciar a si mesmo, suas vontades, suas paixões, para voluntariamente se prostrarem diante de Ti. O Senhor, isso é uma maluquice, Senhor. Essa maluquice transforma vidas. Tem transformado muitos, e pessoas muito simples, Deus. E pessoas que o mundo despreza. O Senhor chamou pelo nome. O Senhor entregou Teu Filho para que elas pudessem estar perto de Ti. Isso é absolutamente transformador, Deus. Por isso nós te pedimos que nas nossas vidas, na nossa casa, nós consigamos viver de um jeito, de um modo, um estilo que honre, glorifique o Teu nome. Como expressão da nossa gratidão por tão grande amor. Como expressão da nossa gratidão pela obra de Jesus. Essa loucura de amor do Senhor por nós. Muito obrigado, Deus, pela ação do Teu Espírito na vida de tantos nessa noite. Por aqueles que responderam positivamente, não a mim, Deus, mas responderam positivamente ao Senhor. Sela essas vidas, Deus. Sela. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante, especialmente sobre você que deu um passo de fé nessa noite, que ousou entregar-se, que ousou confessar Jesus como Senhor, que ousou renovar a sua aliança com Ele, mas também sobre todo o povo de Deus aqui espalhado por toda a terra. Amém.